buscaridade foi escrita em qual ambiente léxico, ou seja, em qual lugar no código ela foi escrita, no ambiente léxico global. Consequentemente, ela gera um link com o seu escopo pai. Se ela gera um link com o seu escopo pai, ela consegue acessar as variáveis criadas no seu pai, né? E ela também consegue ter acesso às funções criadas no escopo do seu pai. No caso, a função buscaridade. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Edu e sejam bem-vindos aí a mais uma aula do curso de JavaScript avançado. Galera, no vídeo de hoje a gente vai estar falando aí sobre Scope Chain, beleza? Então beleza, eu tenho um exemplo aqui de código, né? Aquele famoso buscaridade, né? Mostraridade e tudo mais. Mas beleza, o que seria o cadeia de escopo, o Scope Chain, né? Vocês sabem que a gente cria uma função, cada função quando ela executa, ela cria um contexto de execução, né? E esse contexto de execução sempre vai ter acesso ao seu mundo exterior. E esse mundo exterior no qual ele vai ter acesso depende de onde essa função foi escrita lexicalmente, ou seja, em qual ambiente léxico essa função foi escrita. Lembra disso? Que o ambiente léxico quer dizer aonde aquela variável ou a função foi escrita. Então, toda função, quando ela é executada, ela cria um contexto de execução e esse contexto de execução criado tem acesso ao mundo exterior, ou seja, ao ambiente léxico pai dela. O que isso quer dizer? Por exemplo, nós temos essas três funções aqui. Todas essas três funções, elas foram criadas no ambiente léxico global. Ou seja, se cada contexto de execução dessa daqui, quando a função for iniciada, ela vai ter acesso ao seu pai, o seu ambiente léxico no qual ela foi criada, ou seja, o seu ambiente léxico pai, quer dizer que todas elas têm acesso ao ambiente léxico global. Então, ela tem acesso às funções e variáveis do ambiente léxico global. Logo, se eu crio aqui uma variável, por exemplo, ex de exemplo, e aqui ela vai ter o ex. E se eu venho aqui e dou, por exemplo, um console.log em ex, se eu salvo aqui, ele roda, ele aparece aqui para mim ex. Vou botar aqui, por exemplo, exemplo, né? Por exemplo, exemplo é maneiro, mas ok. Salvei aqui, ó, nenhum erro aparece. Por quê? Porque essa variável buscaridade, quando esse daqui chegar no topo da COSTEC, ele vai verificar no meu ambiente de variáveis, do meu escopo, eu tenho essa variável ex? Não. Então vamos ver se o meu escopo pai, se o meu ambiente léxico pai, ou seja, nesse caso dessa função buscaridade seria o global, tem essa variável criada. Opa, ela tem sim, então é isso que ele vai exibir aqui no console, tá? Então beleza, vamos para um exemplo um pouco mais visual aqui, né? Nós temos a função buscaridade, onde esse contexto de execução, quando ele é criado, ele vai criar suas variáveis lá do ambiente, que foi a variável B. Mostraridade também, né? Ele tem um ambiente lá com as suas variáveis, ele criou aqui sua variável C, e a função dizeridade, quando ele foi executado, ele criou seu contexto de execução, iniciou seu ambiente léxico, e lá ele criou a variável A. Cada funçãozinha dessa aqui foi escrita em algum ambiente léxico, e o contexto de execução dessas funções aqui, quando iniciar, né, vai fazer a criação dessas variáveis, dessas funções, perdão. E qual ambiente léxico essas funções foram escritas? No ambiente léxico global, né? E lembra o que eu falei? Cada função sempre vai criar, cada função, ou seja, cada contexto de execução sempre vai ter acesso ao seu ambiente léxico pai, né? E todas essas funções têm como seu ambiente léxico pai o global. O que quer dizer o acesso ao ambiente léxico pai? Né? Quer dizer que ele tem acesso a todas as variáveis e funções que foram criadas no seu ambiente léxico pai. Ou seja, quer dizer que todas essas funções têm acesso a, por exemplo, a variável ex que a gente criou com o valor exemplo. Né? Então, a função buscaridade foi escrita em qual ambiente léxico? Ou seja, em qual lugar no código ela foi escrita? No ambiente léxico global. Consequentemente, ela gera um link com o seu escopo pai. Se ela gera um link com o seu escopo pai, ela consegue acessar as variáveis criadas no seu pai. Né? E ela também consegue ter acesso às funções criadas no escopo do seu pai. No caso, a função buscaridade consegue chamar a mostraridade exatamente por isso, porque a função buscaridade tem acesso ao seu escopo pai, o seu escopo pai tem a função mostraridade. Então, por isso que na buscaridade eu consigo chamar a mostraridade e a mesma coisa a mostraridade. Mostraridade foi escrita no ambiente léxico global e o ambiente léxico global tem a função buscaridade e dizeridade. Por isso que eu consigo chamar as duas e eu também consigo ter acesso às suas variáveis, por isso que eu também tenho acesso à variável ex e no dizeridade a mesma coisa, né? Na função dizeridade eu consigo chamar mostraridade e buscaridade porque eu fui criado, a dizeridade foi criada no ambiente léxico global. Então aqui eu consigo ter acesso às variáveis dela pela dizeridade e consequentemente consigo chamar a buscaridade e consigo chamar a mostraridade. Por quê? Porque ela foi criada no ambiente léxico pai de dizeridade, né? E aqui também a gente vê um dos motivos de eu falar que cada função é uma ilha e o ambiente léxico global é o mar, né? Exatamente por isso, porque as primeiras funções criadas e tudo mais, elas ficam todas no mar e cada ilhazinha dessa tem acesso
ao mar, né? Essa ilha não tem acesso a essa ilha, mas todas têm acesso ao mar, né? Então, por isso que eu faço esse exemplo, que o contexto global é o mar, o ambiente léxico global é o mar, e cada função é uma ilha, porque todas elas têm acesso ao mar, mas uma não tem acesso dentro da outra, tá? Vamos para o exemplo um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais a fundo, para vocês entenderem a cadeia de escopo, né? Para fixar esse conhecimento de cadeia de escopo, tá bom? Vamos lá. Criei aqui, tá? 3 funções, né? Criei a função dizer meu nome, que está no ambiente léxico global, tá? Criei a função encontrar nome, que está no ambiente léxico dizer meu nome, e criei a função mostrar nome, que está no ambiente léxico encontrar nome, beleza? Se a gente executa essa função aqui, eu dou um salve, ó, repara que nada é exibido. Por quê? Porque se a gente dá um console log aqui em dizer meu nome, o que ela me retorna é nada mais que uma função, que é a função encontrar nome. E se eu retorno a função encontrar nome, então eu posso executar ela logo em seguida. Se eu salvo, o que essa função encontrar nome me retorna é a função mostrar nome, né? Então, se ela me retorna a função mostrar nome, eu posso simplesmente executar. E o retorno da função mostrar nome é de fato o meu nome, Eduardo Mota, que aí sim a gente consegue ver o console log, tá? Beleza. Entendido isso, agora vamos para a parte do escopo chain. Por que a gente fala escopo chain? O que seria escopo chain? Se a gente botar no Google Trator, vai ver que é uma cadeia de escopo. E por que é uma cadeia, né? É bem simples. Vamos lá. Lembra que eu falei que a função, quando ela é criada, ela sempre tem uma ligação com o seu escopo pai, certo? Ou seja, a função dizer meu nome, ela está escrita em qual escopo? Opa, ela está escrita no escopo global. Lembra? Caraca, lembra que eu fiz até aquele exemplo lá nos vídeos anteriores, que é como se o escopo global fosse uma função e fosse o primeiro código a ser executado, né? Lembra que eu falei que o escopo global era como se fosse isso, só que o motor JavaScript faz isso pra gente? Então é mais ou menos isso aqui que está acontecendo, né? A função dizer meu nome, ela tem como seu escopo pai o global. Então tudo que é criado no escopo global, ou seja, as variáveis que são criadas aqui, né? As variáveis que são criadas aqui, as outras funções que são criadas aqui, tudo isso, essa variável dizer meu nome, consegue acessar. Por quê? Porque a função global, o ambiente global, é pai de dizer meu nome, né? E dizer meu nome é uma função, foi escrita no ambiente global e ele sempre tem acesso ao seu escopo pai. Agora a função encontrar nome, onde que ela foi escrita? Ela foi escrita no ambiente dizer meu nome. Ou seja, ele tem acesso, a função encontrar nome tem acesso ao dizer meu nome, porque encontrar nome é filho de dizer meu nome. E lembra, todo escopo tem acesso ao seu escopo pai. Então, aqui dentro de encontrar nome, eu consigo fazer isso daqui, ó. Consigo dar um console.log em quem? Em A. Por quê? Porque ele também tem acesso às variáveis do seu escopo pai, ele também tem acesso às funções do seu escopo pai. Então, eu conseguiria, dentro desse escopo encontrar nome, chamar essa função fan aqui, ó, do dizer meu nome. Porque essa função sempre vai ter uma ligação com seu pai, certo? Então, deixa eu apagar esse global aqui que eu fiz, para a gente poder rodar no console. Deixa eu tirar tudo aqui. Vamos salvar. Deixa eu tirar esse fan aqui, ó. Se eu salvo, repare que aqui, ó, global is not... Ah, tá. Esqueci de apagar isso. Se eu salvo aqui, ó, beleza. Ele consegue dar o console log em A. Porque o encontrar nome tem uma ligação com o seu escopo pai, que é o dizer meu nome. Então eu consigo acessar as variáveis de lá. E o mostrar nome, ele faz parte de qual escopo? Ele faz parte do escopo encontrar nome. Então ele vai ter uma ligação com o seu escopo pai, que nesse caso é encontrar nome. Então aqui eu conseguiria fazer algo como, por exemplo, console.log em quê? Em B, que é a variável do seu escopo pai. Se a gente salva, a gente vê A e B. E por que é uma cadeia de escopo? Porque o mostrar nome tem um acesso ao seu escopo pai, que é o encontrar nome. E o encontrar nome tem acesso ao seu escopo pai, que é o dizer meu nome. E o dizer meu nome tem acesso ao seu escopo pai, que é o global. Consequentemente, o mostrar nome tem acesso também ao escopo dizer meu nome e ao escopo global. Então eu consigo fazer isso daqui também, ó. Vamos apagar esse console log. Eu consigo acessar, por exemplo, o console log da variável A. O que essa função mostrar nome, quando estiver sendo executada aqui, ela vai fazer? Ela vai verificar primeiro. Estou dando console log na variável A. Eu tenho essa variável aqui dentro do meu ambiente? Não, não tenho. Vamos ver o meu pai.
O meu pai, ele tem essa variável dentro do ambiente dele? Não, vamos ver o meu avô, vamos dizer assim. O meu avô tem essa variável dentro do ambiente dele? Tem, então vamos exibir. Isso que é o scope chain, a cadeia de escopo. Então, até mesmo se eu criar uma função, uma variável, uma função que seja aqui fora do escopo global, vamos criar aquele exemplo aqui. Aqui dentro eu consigo acessar. Se eu der o save, ele exibe para mim. Exemplo, por quê? Porque ele vai verificar. Eu tenho essa variável EX aqui dentro? Não tem. Vamos para o meu pai. Meu pai tem essa variável no ambiente dele? Não tem. Dizer meu nome tem essa variável aqui, que é meu avô? Não tem. Meu bisavô tem? Tem. Então eu vou exibir. Agora, o escopo pai não tem acesso ao seu escopo filho. Isso quer dizer que o meu escopo global não consegue acessar a variável A. Então eu não consigo fazer isso daqui, ó. Console.log em A. Se eu salvo, ele vai dar um erro de referência dizendo que a variável não foi criada. Se eu tento dar um console log aqui em dizer meu nome, dentro da variável B, que é o escopo filho de dizer meu nome, se eu salvo, ele fala que vai dar um erro de referência dizendo que B não existe. Por quê? O pai não tem acesso ao escopo filho. Se eu dou um console log aqui em C, por exemplo, deixa eu apagar esse cara aqui. Se eu dou um console log em C, que é a função mostrar meu nome, é um escopo filho de encontrar nome, se eu salvo aqui, ele vai dar um erro de referência dizendo que C não existe. Então, a gente pode deduzir que as funções, os escopos léxicos, sempre vão ter uma ligação com o seu escopo pai, mas não só o escopo pai. A gente pode dizer que ele vai ter acesso ao todo o seu escopo ancestral. Todos os seus ancestrais ele terá acesso. Porque ele vai gerando uma cadeia de escopo, ou um scope chain. Tá? Então, a função, sempre que ela é criada, ela vai sempre ter uma ligação com seus escopos ancestrais, com seu ambiente ancestral. Então, é algo mais ou menos assim que acontece. Então, lembra, nós temos o escopo dizer meu nome, dentro dele nós temos o escopo encontrar meu nome, dentro do escopo encontrar meu nome nós temos o escopo mostrar nome. O mostrar nome tem acesso ao seu pai, que é o encontrar nome, consequentemente tem acesso às variáveis dele, tem acesso às funções que são criadas aqui, vamos dizer assim, entre aspas, as funções irmãs, né? E o encontrar nome tem acesso ao seu escopo pai, que nesse caso é o dizer meu nome. Então ele consegue acessar as variáveis do ambiente dizer meu nome. Se tiver função aqui dentro da função dizer meu nome, né, o encontrar nome também consegue acessar, ou seja, suas funções irmãs, vamos dizer assim. E, consequentemente, mostrar nome tem acesso às funções de encontrar nome, que é o seu pai, e também ao dizer meu nome, que é o seu avô. Então, lembra disso. Toda função sempre vai ter acesso ao seu escopo ancestral. Não considera só o pai, considera o ancestral. Por quê? Porque o mostrar nome tem acesso não só ao seu pai, mas também ao seu avô, vamos dizer assim. E o dizer meu nome tem acesso também ao global. Vamos fingir que o global está aqui fora. Então, consequentemente, mostrar nome também tem acesso ao global. Porque o global é pai de dizer meu nome, que é pai de encontrar meu nome, que é pai dela, mostrar nome. Beleza? E agora, vamos separar. Né? Vamos fazer agora uma separação. Vamos criar um outro conjunto de funções para a gente ver como que daria isso. Então, beleza. Cria um conjunto de funções aqui agora, dizer idade, tá? Separado. Então, nós temos esse escopo, dizer meu nome, e temos esse escopo aqui, dizer idade. Eu consigo, dentro de dizer idade, chamar, por exemplo, dizer meu nome? Consigo. Por que eu consigo? Porque ambas as funções dizer idade e dizer meu nome foram escritos no ambiente léxico global. Então eu consigo ter acesso a tudo que o ambiente léxico global tem. Se o ambiente léxico global tem a função dizer meu nome, então aqui dentro eu consigo usar. Se a função dizer meu nome tem acesso ao escopo global e no escopo global tem a função dizer idade, então aqui dentro eu consigo chamar. E é só isso que eu consigo fazer. Eu não consigo acessar a função dizer idade por dentro pela função dizer meu nome. Então aqui em dizer meu nome eu não conseguiria chamar, por exemplo, a função encontrar idade. Eu não consigo chamar a função mostrar idade. Por quê? Porque elas não têm relação. Eu só tenho relação com a dizer idade, porque ela faz parte do mesmo escopo. Então se dentro de dizer meu nome eu tentar chamar a função encontrar idade, eu não consigo. Por quê? Porque a função encontrar idade está no escopo de dizer idade e não tem nada a ver com o escopo de dizer meu nome e nem o global. Porém, dentro da função encontrar nome, eu consigo chamar a função, por exemplo, dizer idade. Por quê?
Porque encontrar nome tem acesso ao seu escopo pai, que é dizer meu nome, e dizer meu nome tem acesso ao escopo global, e o escopo global tem a função dizer idade. Então, por isso eu consigo chamar, por conta da cadeia de escopo. E, de novo, eu só consigo chamar ela e nada mais. Eu não consigo chamar as funções internas. Lembra? Cada função é uma ilha. Então, essa daqui é uma ilha e essa daqui é uma ilha. Eu não consigo acessar a outra ilha. Eu não consigo acessar dentro da outra ilha, mas eu consigo acessar o mar. O mar, todas as ilhas conseguem acessar. Agora, dentro dessa ilha aqui, eu acessar dentro dessa outra ilha, eu não consigo. Essa função encontrar nome é uma ilha. Essa função mostrar nome é uma ilha, mas é uma ilha dentro da outra. Entende? Aqui é a mesma coisa. Essa função encontrar idade é uma ilha. Essa função mostrar idade é uma ilha, assim como a dizer idade também é. Mas é uma ilha dentro da outra. Então, internamente, a gente consegue se comunicar. No caso do filho para o pai, né? Então, mostrar idade consegue acessar seus ancestrais. Encontrar idade é a mesma coisa e dizer idade é a mesma coisa. Agora, o pai nunca consegue acessar o filho. Então, aqui no escopo global, por exemplo, eu não consigo chamar a função encontrar nome. Por quê? Porque a função encontrar nome está aqui dentro. O escopo global não tem acesso ao seu filho. Entende? Então, vamos ver um exemplo visual para ver como isso seria. Então, o que a gente tem é isso daqui. Nós temos uma ilha aqui, que seria essa ilha dizer meu nome. Nós temos outra ilha aqui. Dentro de cada ilha nós temos outras ilhas, que aqui tem a ilha encontrar nome, né? E aqui nós temos a ilha mostrar nome. Aqui nós temos a ilha encontrar idade e aqui nós temos a ilha mostrar idade, que aí é vermelho, vermelho não vai dar. E mostrar nome tem acesso aos seus escopos ancestrais, ou seja, ele tem acesso a encontrar nome e a dizer meu nome. Encontrar nome tem acesso aos seus ancestrais, ou seja, ela tem acesso a dizer meu nome. E dizer meu nome tem acesso ao seu ancestral, que é o global. Então, consequentemente, mostrar meu nome tem acesso a encontrar nome, dizer meu nome e global. E por ter acesso ao global, o que elas têm acesso? Elas têm acesso não só às funções que foram escritas, mas também acesso às variáveis. Por isso que a função mostrar nome consegue, por exemplo, ter acesso à variável exemplo, porque ela está no escopo ancestral. Mas dentro da função mostrar nome, eu não consigo chamar, por exemplo, a função encontrar idade. Ou a função mostrar idade. Por quê? Porque tá vendo que essa função não tem nenhuma relação com essa? Qual a relação que essa função tem com essa? Nenhuma. A única função que a mostrar nome poderia chamar é a função dizer idade. Por quê? Porque ela se encontra no ambiente léxico global, e o ambiente léxico global é um ambiente ancestral de mostrar nome. E o mesmo acontece aqui. Exatamente a mesma coisa se repete para cá e para todas as outras funções que a gente cria. Para todas as outras funções que a gente cria. Deixa eu apagar tudo aqui. Então, a dizer nome foi escrito no ambiente léxico global, por isso que ela tem acesso às variáveis do ambiente global e acesso às funções do ambiente global. Então, ela consegue chamar esse cara. Dizer idade foi escrito no ambiente léxico global, então por isso que ele consegue ter acesso às variáveis do ambiente léxico global e consegue chamar as funções do global. Beleza? O escopo filho sempre vai ter acesso aos seus ancestrais, porém, o escopo pai nunca vai ter acesso ao filho. Isso daqui nunca acontece, né? Esse processo aqui acabou que ficou vermelho com vermelho, né? Esse processo aqui de cima para baixo, ele nunca acontece. O escopo, ele sempre vai acontecer de baixo para cima. Ele sempre vai acontecer assim. O filho vai ter acesso aos seus ancestrais, mas os seus ancestrais nunca vão ter acesso ao filho. E tendo acesso ao seu ancestral, você tem acesso às variáveis que foram criadas lá. Então, meu nome. Então, mostrar nome tem acesso às variáveis de B, tem acesso às variáveis de A e tem acesso às variáveis globais. Porque é tudo ancestral dela. Aqui, em dizer idade, mesma coisa. Encontrar idade, a mesma coisa. Mostrar idade é a mesma coisa. E antes de verificar o escopo pai, né? Antes de essas funções aqui verificarem o escopo pai, por exemplo, em mostrar nome, a gente tem um console log em C. Primeira coisa que ele vai verificar é
eu tenho dentro do meu ambiente de variáveis essa variável C? Tenho. Então eu vou mostrar a variável que está no meu ambiente. Eu não vou para o ambiente pai. Eu só vou para o ambiente pai se eu não achar no meu. Aí ele vai subir o primeiro nível. No meu ambiente pai, tem a variável que eu estou buscando? Tem. Então ele vai exibir. Se não tiver, ele vai subir para o outro ambiente. Para o avô, nesse caso. No ambiente de variáveis do meu avô, tem a variável que eu quero exibir? Tem. Então ele vai exibir. Se não tiver, ele vai subir para o último ambiente. Nesse caso aqui seria o último, né? Mas pode ter quantos quiser criar. No ambiente de variáveis do meu pai, tem a variável que eu estou procurando? Tem. Então ele vai exibir. Se não tiver, aí ele vai dar erro, porque nesse caso aqui acabou os escopos, não tem mais nenhum, então ele vai dar um erro de referência dizendo que essa variável não existe. Mas o escopo que está em andamento sempre vai verificar primeiro no seu ambiente. Se tiver no seu ambiente, ele vai exibir a variável que está no seu ambiente. Se você estiver chamando uma função, essa função estiver dentro do seu ambiente, ele vai chamar primeiro a função do seu ambiente. Ele não vai subir. Vamos ver um exemplo disso? Se a gente volta com o exemplo de dizer meu nome, a gente pode verificar aqui. Se eu tenho a variável C, se eu crio aqui variável C, que é igual escopo pai. Salvei. Vim aqui, ó, console.log em C. O que ele vai exibir? Ele vai exibir C. Porque primeiro, essa função vai verificar se no seu ambiente existe aquela variável. Se aquela variável existe, então ele vai exibir ela. Se ele não encontra, um exemplo é a variável B, aí sim ele vai subir o escopo. A variável A, a mesma coisa. Ele vai verificar, no meu ambiente de variáveis, existe a variável A criada? Não, não existe. Então vamos subir para o meu pai. Meu pai tem no ambiente dele? Não, não existe. Vamos para o meu avô. Meu avô existe? Existe. Então vamos exibir. E se a gente criar a variável D, por exemplo, que não existe em lugar nenhum, aí ele dá erro de referência, porque ele não achou em nenhum escopo. A mesma coisa acontece com função. Se eu criar aqui uma função, function, teste. Essa função teste, a gente vai dar um console log em escopo pai. Então a gente vai vir aqui, ó, vai chamar a função teste. Eu consigo porque eu tenho acesso à função do meu escopo pai. Salvei, escopo pai. Agora se eu colo essa função aqui e boto aqui escopo filho e volto a chamar a teste, chamei a teste, o que ele vai dizer? Opa, salvei aqui, escopo filho. Por quê? Essa função vai estar executada, ela vai verificar. Eu tenho essa função dentro do meu ambiente? Tenho, então eu vou executar o meu ambiente. Eu não vou executar esse. E aqui eu consigo chamar teste sem problema nenhum. Escopo pai, escopo filho. O teste está executando o do seu ambiente. E esse daqui está executando o do seu ambiente. Eles só vão subir para o ambiente de cima, para o escopo de cima, se não tiver no deles. Não encontrou um deles? Vamos para o de cima. Não encontrou um de cima? Vamos subir mais. Não encontrou? Vamos subir até zerar a cadeia de escopo e não encontrar mais ninguém. E vai dar erro de referência dizendo que, olha, não encontrei nenhum escopo. Isso que você está tentando acessar não existe.